Bom, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Essa live de hoje a gente vai tratar, na verdade vai ser mesmo uma aula bem prática de como elaborar um parecer, tá certo? Para quem não me conhece, eu sou o Wagner Costa, sou especialista em gestão de perícias envolvendo pedidos de insalubridade e periculosidade. Então, na live de hoje, a gente vai falar sobre o parecer técnico. Vou mostrar para você tudo que tem que ter num parecer técnico. Depois da live, eu vou lançar lá no meu canal no Telegram, no Perícia Sem Segredo, um arquivo em Word editável com um modelo disso aqui que a gente vai falar, para você ir trabalhando no seu modelo de parecer técnico. Então a ideia é ajudar você a formular o seu parecer técnico, a entender tudo que precisa ter e formular o seu parecer técnico, ok? Então vamos começar começando. O que é um parecer técnico? Tá? O que é um parecer técnico? É um relatório. Um relatório de tudo que acontece numa perícia trabalhista, numa chamada diligência pericial, no momento da perícia. Quem elabora o parecer técnico ou o relatório técnico é o assistente técnico. Laudo pericial, quem faz é o perito. Assistente técnico faz um parecer técnico, tá? Parece ser, não é um laudo. Ele diz o que ele viu no momento da perícia. Por isso que, para ser assistente técnico, pode ser técnico de segurança, tecnólogo de segurança e engenheiro de segurança. Não precisa ser exatamente engenheiro. Para ser perito, o artigo 195 da CLT diz que tem que ser engenheiro. Para ser assistente técnico, não precisa. A gente já falou bastante disso. Para que serve o parecer técnico? O parecer técnico é a união das informações do que aconteceu na perícia. Então, tudo que foi falado, tudo que foi visto, a gente vai ver tudo aqui dentro, com a base técnica do assistente, para concluir se a exposição do reclamante, se nas atividades que o reclamante realizava, ele tinha uma exposição a algum agente insalubre ou periculoso, seja lá o que ele está pedindo, ok? E qual a finalidade? Se o laudo pericial for desfavorável, ele contrapor o laudo pericial. Quem vai fazer isso? O advogado. Então, a finalidade do parecer técnico é contrapor o laudo pericial caso o laudo seja desfavorável. Caso o laudo seja favorável, os dois vão falar a mesma língua, não tem contraposição nenhuma, o advogado não vai precisar fazer nenhum tipo de impugnação, nenhum tipo de manifestação. Então, a finalidade do parecer técnico é contrapor o laudo pericial, caso entenda que seja realmente diferente a conclusão. Então, vamos iniciar aqui sobre tudo que precisa ter no parecer técnico. Tá? Então, aqui a gente utilizou como base o Código do Processo Civil, que determina lá quais são os itens mínimos exigidos para o laudo pericial e algumas outras coisas que eu entendo ser necessário, e é assim que eu faço o meu parecer técnico. Com base neste modelo aqui, decisões em processos já foram reformadas em função da gente mostrar aqui técnica e legalmente de que o que o perito tinha escrito não tinha razão de ser. Primeira coisa muito importante, o parecer técnico do assistente, ele tem que ter, no mínimo, as mesmas informações do laudo pericial, que é para poder, no mínimo, empatar. Ok? Então, vamos começar pela folha de rosto. Primeiro item do laudo pericial, primeira folha que tem lá. Para que serve essa folha de rosto? Apresentação. É a sua apresentação. Então, no modelo que eu vou disponibilizar lá no Telegram, tem tudo, gente. Está tudo escrito lá. Tá? Então, é a sua apresentação. Eu, Wagner Costa, assistente técnico da empresa tal, da parte tal, do reclamante tal, venho, através deste, apresentar o meu parecer técnico a respeito do caso. É isso. Estou meio descabelando aqui. Então, você vai se apresentar e, ao mesmo tempo, você já meio que faz uma
você já meio que faz uma petição. Você está pedindo para apresentar. Então você já, ao mesmo tempo, você vai se apresentar e vai pedir para ser inserido no processo o seu parecer técnico. Então já é meio que uma petição para você apresentar o seu parecer técnico no processo para o juiz avaliá-lo, ok? E aí, essa é a primeira folha. Segunda folha, identificação do processo. Identificação do processo. Então, na segunda folha, tem o número do processo, ok? Tem o nome da reclamante e o nome das reclamadas. Apenas isso, tá? Terceira folha, sumário. Pô, Wagner, mas sumário é importante? Sim, é importante. Pelo quê? É a organização do seu relatório. Isso demonstra, já começa a demonstrar para o juiz, para as partes que têm acesso a isso daqui, ao próprio perito, de que o teu trabalho ele tem uma organização e ele vai seguir uma lógica. Tá certo? Então não é qualquer trabalho que está sendo apresentado. Fora que isso daqui ajuda os advogados, na hora de consultar o parecer, ajuda os advogados a achar onde estão as informações. Como eu falei, o advogado utiliza o parecer para contrapor o laudo do perito, caso seja necessário. E entra o primeiro item do parecer. Objetivo. Então, no objetivo, você vai você vai descrever para que está sendo feito aquele parecer técnico. Resumindo, para verificar as condições de trabalho nas atividades realizadas pelo reclamante, em seus locais de trabalho, em face de ver se existe a exposição a agentes insalubres ou periculosos. Então aqui você vai dizer isso aqui, ó. Se você vai avaliar a insalubridade ou a periculosidade. Então no objetivo você descreve. E aí você já vai linkar aqui alguma das legislações pertinentes, como os artigos da CLT, por exemplo. Tá? No modelinho que eu vou dispor para vocês, já tem exemplificado tudo isso, gente. Fiquem tranquilos. Descrito o objetivo, isso daqui é um item obrigatório, inclusive do laudo pericial, tá? Descrito o objetivo, você vai para os dados. Dados de quem? Do reclamante ou da reclamante. Tá certo? Então aqui começa a parte mais importante do parecer. Então você vai colocar que dados do reclamante que é importante eu colocar? Histórico funcional. Então, todas as datas relevantes que a pessoa teve durante o seu contrato de trabalho. Admissão, demissão, períodos de afastamento, períodos de férias. Pô, férias também. Porque, assim, quando a pessoa está afastada do seu trabalho, seja por um período de férias, uma licença médica, um afastamento, ou ela está realizando uma atividade em outro local, na sua ficha de EPIs, por exemplo, não vai ter registro de EPIs daquele período. E um perito mais desatento pode, por exemplo, caracterizar uma condição insalubre porque naquele período não tinha EPI nenhum registrado na ficha dela. Mas por que não tinha? Porque ela estava afastada. Então é muito importante o histórico funcional entrar aqui. Todas as funções realizadas pelo reclamante com as suas respectivas datas. Então, ela foi admitida, ou ele foi admitido em 1 de janeiro de 2019, trabalhou como assistente administrativo até 31 de julho de 2019. Aí, de repente, ele não tinha a função administrativa, ele não tinha exposição a nenhum agente. E passou a função de técnico em segurança em 1º de agosto de 2019. Como técnico de segurança, ele tem uma série de exposição. Se você não descreve isso, o perito pode simplesmente fazer uma caracterização por todo o período. Pô, mas nesse primeiro período aqui, na função de assistente administrativo, ele não tinha nenhuma exposição.
né? Então é muito importante. Os horários de trabalho, horários também? Horários também. Por quê? De repente a pessoa está alegando uma exposição a algum agente que no horário que ela trabalhava não existia. Eu tive um caso bastante emblemático nisso, que a gente conseguiu um parecer favorável do juiz, né? O parecer técnico do assistente, no caso, o meu parecer técnico, teve êxito sobre o laudo do perito. Por quê? O perito colocou que ela tinha exposição a inflamáveis porque ela presenciava o descarregamento de GLP. E aí a gente conseguiu comprovar, através das notas fiscais, do horário de chegada do GLP, dos caminhões de GLP, com o horário de trabalho da reclamante, que não eram os mesmos. Então a prova documental das notas fiscais e do cartão de ponto foi possível mostrar que não havia aquela exposição que ela estava alegando, porque os horários não batiam. E aí o parecer técnico se valeu sobre o laudo pericial. Tá? E os locais de trabalho. Então, qual local de trabalho? Em qual período? Ela trabalhou de 1/1 de 2019 até 31/7 de 2019 no escritório. Depois trabalhou no laboratório. Tem que estar tudo descrito aqui. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. É com base nisso que você começa a mostrar, sob o ponto de vista do assistente, quais eram as atividades realizadas pelo reclamante, os locais de trabalho, seu horário, sua função, seu histórico funcional. Você começa a demonstrar que você conhece o caso a fundo. Depois vem o item chamado dados da perícia. Isso aqui é muito importante, gente. Muito importante. Porque você muitas vezes contrapõe o laudo pericial aqui, nos dados da perícia. Porque nos dados da perícia você vai colocar o local onde foi realizada a perícia. Então você vai descrever já o local da perícia. Então a perícia foi realizada na empresa tal, no endereço tal, data e hora. No dia 23 de janeiro de 2020, às 20 horas, ok? Então, às 20 horas, com os seguintes participantes. Aí você coloca todo mundo que está participando. É só escrever o nome da pessoa? Não. Você vai colocar o nome da pessoa, nome completo, qual é a função dela e qual a parte que ela está representando. Então, o reclamante, você vai pôr o nome todo do reclamante, a função ele não tem, e a parte é reclamante. O perito, você vai pôr o nome do perito, a função perito, e a parte dele é a Justiça do Trabalho. Você vai colocar os seus dados lá. Então, no meu caso é Wagner Augusto da Costa, função assistente técnico, e a parte que eu estou representando. Se é do reclamante, eu ponho lá junto com ele. Se é da reclamada, eu ponho junto da reclamada. Mas tem mais de uma reclamada, Wagner. Não, eu coloco as informações de todos. De todas as reclamadas. Então, está participando o técnico em segurança da empresa tal, fulano de tal. Então eu coloco todas as informações de todos os participantes. Tem paradigma? Eu já coloco aqui, fulano de tal, função, vamos dizer, auxiliar administrativo. Estou pegando um exemplo aqui qualquer, tá, gente? Parte, reclamada tal, e aí você vai pôr entre aspas, entre parênteses, desculpa, paradigma. Então tudo entra aqui. E toda a documentação referente ao caso, se você está entregando ao perito, no momento da perícia, algum documento. Se você entregou ao perito, você vai descrever aqui tudo que você entregou. Então, foi entregue ao senhor perito no momento da diligência pericial, ou no início da diligência pericial, o documento tal, tal, tal. Então, o PPRA, o PCMSO, a ficha de... o documento não, a cópia, né? A gente nunca entrega o documento original, entrega a cópia. A cópia do PPRA, do PCMSO, da ficha de EPI, da lista de treinamento, das FISPICs, dos procedimentos, são todas documentações que podem ajudar na elucidação dos casos. O perito não pediu nada, a gente não entregou nada. Aí você coloca que toda a documentação de segurança foi juntada aos autos do processo,
Quem faz isso? O advogado. E fotos mais generalistas. Então, a foto da entrada da empresa, da fachada, para mostrar aonde foi a perícia. Qual a empresa que foi realizada a perícia. Já tem casos que ele colocou o local totalmente distinto do local aonde foi realizada realmente. Ele descreveu um local lá que não tinha nada a ver. E a gente já começou a contrapor o laudo do perito aí. Depois dos dados da perícia vem o próximo item, são as características dos locais de trabalho. Então, tem alguns dados importantes que tem que constar aqui obrigatoriamente. Primeiro, função e tempo na função. Então, você vai escrever os locais de trabalho do reclamante conforme a sua função e o tempo de trabalho em cada função. Então, por exemplo, ele trabalhou como assistente administrativo durante 6 meses de tal e os locais. Você vai descrever o local. No escritório administrativo localizado no primeiro andar da sede da empresa. E aí você vai fazer uma descrição do local. Sabe aquela descrição lá do PPRA? É isso aqui. Então você vai colocar que o local conta com paredes em alvenaria, revestido por massa acrílica ou massa corrida coberta com tinta em látex, piso em cimento, revestido de cerâmica ou revestido em carpete, laje, cobertura através de laje em alvenaria, com sistema de condicionador de ar ou com forro em gesso, luminárias de vapor metálico, com luminárias com lâmpadas de vapor metálico ou com lâmpadas em LED, iluminação artificial, a iluminação natural, ventilação artificial, ventilação natural. Toda aquela descrição do PPRA entra aqui para cada um dos locais que a pessoa trabalhou, referente a cada uma das funções e em cada período. Ah, mas ela trabalhou em 10 locais diferentes. Legal, vai descrever os 10. Especificando quanto tempo, qual o período que ela trabalhou em cada um desses 10 locais e qual a função que ela fazia em cada um desses 10 locais. Então você vai descrever detalhadamente o local. E fotos. Se possível, um mapa do local. E aí as fotos aqui são fotos específicas. Aqui é quando você vai em campo junto com o perito e o perito começa a tirar foto, você vai tirar as mesmas fotos que ele, no mínimo, e outras tantas que você achar necessário para você poder fazer o quê? Uma descrição visual do local de trabalho. Fora que você vai fazer a perícia, você não vai fazer o laudo assim que você sai normalmente. Normalmente você vai fazer 1 dia, 2 dias depois, às vezes 3, 4 dias depois. Você vai lembrar de cabeça tudo que tinha lá no local? Às vezes não. Então as fotos são muito importantes para te ajudar a lembrar tudo que tinha nos locais para você descrever. Por exemplo, o cara trabalhava no laboratório. É de suma importância que tenha uma exaustão. E aí você simplesmente deixa passar batido isso e depois na hora de descrever o local você não coloca que tem exaustão. Com as fotos, você exemplifica tudo. Então, tira foto de tudo. Tira foto do chão, da parede, do teto, do ventilador, do ar-condicionado, do exaustor, da lata de lixo. De tudo, gente. Ah, onde que era? Você trabalhava aqui? Legal, deixa eu tirar foto. Placa, 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 placa. O perito está tirando foto de alguma coisa específica? Tu vai lá e pum, tira junto. Tem perito que não gosta, mas não importa, você está fazendo o seu trabalho e não interessa se ele gosta ou não gosta, não faz diferença nenhuma, tá? Se tiver um mapa do local, tira uma foto do mapa, vai no parecer. Eu fiz uma perícia no mês passado, que tinha um pedido lá de periculosidade muito específico, né? E eram vários prédios e parecia que era tudo interligado. E aí o engenheiro de segurança, que era da empresa sede lá onde foi feita a perícia, ele falou, não, mas a gente tem um mapa aqui que a gente descreve bem qual área está ligada em qual área e qual área é isolada e o porquê que é isolado. Porque o prédio, por mais que seja
inteira, ele é dividido em blocos, era uma universidade, né? E o mapa ajudou muito na elaboração do parecer, porque ficou fácil de descrever de que o bloco A era num lugar, o bloco B era no outro, o C no outro e o D no outro. Então facilita o entendimento. Lembrando que o juiz que vai julgar o caso, ele não está lá vendo. Ele vai se basear nas informações que são descritas no laudo pericial e no parecer técnico. Se tem informação diferente no laudo e no parecer, isso já levanta o contraditório, já levanta uma dúvida. E aí você pode já começar a descaracterizar um laudo pericial desfavorável aqui, na descrição dos locais de trabalho. Principalmente se o perito do caso não for ver o local de trabalho. Aquela situação que o perito chega na portaria e fala: eu já conheço a empresa toda, não preciso ir lá ver não, tá bom? Vamos fazer a perícia aqui na portaria e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Cada processo é único. Então ele tem que ir lá ver o local de trabalho. E aí você vai e você vê e tira a foto. E você escreve que o perito não fez isso. Que as fotos que constam no laudo pericial são referentes a outro processo. Porque naquele processo ele não foi nos locais de trabalho do reclamante. Ele fez a perícia da portaria. Pô, mas eu posso fazer isso? Deve fazer isso. Você demonstra para o juiz que a perícia foi mal feita. Foi feita de uma forma que não é a correta. Atividades realizadas pelo reclamante. Esse é o tópico seguinte. Então a gente, recapitulando, a gente se apresentou, né? A gente identificou o processo, a gente mostrou a organização do nosso trabalho, disse qual é o objetivo do trabalho, apresentou o histórico funcional da reclamante, o local onde foi feita a perícia, todas as informações referentes às atividades realizadas pela reclamante, todas as informações referentes aos locais onde a reclamante trabalhou, em cada função, em cada período, agora você vai descrever as atividades realizadas. Vocês estão vendo que tem uma ordem lógica a ser seguida? Então, atividades realizadas. Por quem? O reclamante. Ah, mas eu sou assistente do reclamante. Legal. É a mesma coisa, não muda nada. Tá? Então, você tem na perícia várias partes envolvidas. Você tem o reclamante, muitas vezes mais de uma reclamada. Né? Então, você tem a primeira reclamada, que é a primeira empresa que ele está acionando na reclamação. Você pode ter segunda, terceira reclamada, isso tudo está descrito na ata de audiência, tá? Então, você tem que estudar todas as partes durante a perícia, tá certo? E você tem que anotar tudo. Pô, Wagner, mas dá maior trabalho. Dá trabalho. Mas é isso que faz a diferença depois na hora de produzir o parecer. Você não vai lembrar de tudo que está sendo falado. Anota tudo. É a melhor forma que eu conheço, nos mais de tantos processos que eu participei, mais de 1000 processos que eu participei, de fazer o acompanhamento da perícia. Tá, gente? Então, primeira informação conforme o reclamante. Então, você vai anotar tudo que o reclamante falou na perícia que ele fazia. Tudo. Ah, não, eu subia, eu descia, depois eu ia, depois eu voltava. Aí anotar tudo. Tudo. Por quê? Você anotando tudo, tem uma outra... além de te ajudar a lembrar na hora de descrever aqui no parecer técnico, te ajuda a entender o que o cara fazia e se ele está falando alguma coisa ali que não é verdade. Então você já vai marcando aquilo que você não concorda. Pô, mas eu não conhecia a atividade dele. Mas se você não conhecia, deve ter alguém na perícia por parte da mesma parte que você está representando que conhece a atividade dele. E aí você vai perguntar para a pessoa, fala, pô, isso aqui tá certo? Você pode conversar ali com a pessoa. Desde que você não interfira na perícia, né, de uma forma discreta, você chega para a pessoa, aponta, fala, isso aqui, ok? A pessoa vai te falar, não, então a gente vai questionar isso depois. Para você contrapor o reclamante se ele está falando alguma coisa que não é verdade, tá certo? Então você vai descrever tudo o que o reclamante fala.
Depois, a reclamada. A empresa concorda com tudo que o reclamante falou? Se sim, você vai colocar a reclamada corrobora as informações do reclamante. Se não, você vai falar a reclamada não concorda. E aí você vai descrever por quê. Se concorda parcialmente, você vai falar isso. A reclamada concorda parcialmente com as informações e discorda dos seguintes termos, os seguintes tópicos, os seguintes itens. Então, você separa todas essas informações na hora de descrever no seu parecer técnico por tópicos. É a forma mais fácil de organizar o seu parecer técnico. Então, o que o reclamante fazia? Chegava às 9 e ia se trocar. Então, você vai fazer um tópico, às 9 horas, trocava de roupa. Às 9h15, tomava café. Às 9h30, recebia a ordem de serviço. Às 10 horas, iniciava a sua atividade. Por que é importante isso? 9 até 10 horas. Só que eu já tenho 1 hora em que ele não teve nenhum tipo de exposição. Por quê? Ele estava fazendo coisas que não estavam ligadas à atividade laboral dele. Faziam parte do dia a dia de trabalho, mas não estavam ligadas à atividade laboral. Aí, de repente, o perito fala que ele esteve exposto durante as 8 horas de trabalho. E aí você vai descrever no seu parecer que não. Na impugnação do laudo pericial, que não. Porque das 9 até as 10 horas, ele trocava de roupa, tomava café, recebia as ordens de serviço, pegava a ferramenta e ia para o local de trabalho. Por isso que é muito importante anotar tudo, com riqueza de detalhes. Certo? E separado por função, por períodos de trabalho. Lembra que os locais de trabalho, a gente separou eles conforme a função e o tempo de cada função que ele realizou em cada um dos locais? Aqui é a mesma coisa. A gente vai separar as atividades realizadas de acordo com a função e o tempo que ele fez cada uma das atividades de 1 de janeiro de 2019 a 31 de julho de 2019. Função, auxiliar administrativo, atividades realizadas, controle de folha de ponto, controle administrativo, entrega de crachá e tal. Você vai descrever tudo ali. 1 de agosto de 2019 a 31 de dezembro de 2019. Função, técnica de segurança, atividades realizadas, inspeção em área, controle de EPIs. Então, você descreve por tópicos. Isso facilita o entendimento do que a pessoa fazia. Você descreve função, o período de cada função, tudo que ele fazia. Se a reclamada concorda, do que ela discorda? A reclamada não concorda com a alegação do reclamante de que realizava o corte de árvores. Porque essa atividade é realizada por profissional especializado e o reclamante jamais realizou essa atividade. Pô, mas eu vou falar que o cara está mentindo? Se for verdade isso, sim. Você vai falar que o cara está mentindo. Acontece do reclamante mentir durante a diligência pericial? Muito. Aqui vai entrar todas as informações que ele falar. Então, o perito vai perguntar para ele quais eram as atividades que ele realizava. Aí você vai anotar tudo. Vai perguntar para ele se ele usava equipamentos de proteção. Você vai anotar. Se ele tinha treinamentos. Você vai anotar. Se tinha fiscalização no local de trabalho. Se ele recebia os EPIs regularmente. E se o perito não perguntar isso, Vagnão? Você pergunta. Mas eu posso? Pode. E é por isso que você tem que se preparar para fazer a perícia. Na segunda-feira, dia 20, eu fiz um story mostrando a minha preparação para acompanhar uma perícia que eu ia fazer no dia 22. Então ali eu anotei tudo o que eu precisava lembrar de perguntar para o reclamante, caso o perito não perguntasse. E chegou durante a perícia, o perito esqueceu de perguntar sobre a fiscalização no uso de EPIs para o reclamante. E aí eu fiz a pergunta para ele. Tinha fiscalização?
do uso de EPIs nas atividades que você realizava? Tinha. O técnico de segurança sempre ficava rodando ali. Falar, mas qual técnico? A empresa que eu estava representando era uma terceirizada, né? Então, qual técnico? Da terceira ou da empresa onde você está realizando? Não, das duas. Sempre tinha gente ali olhando. Como é que esse cara pode dizer que ele não usava EPIs, que ele trabalhava sem EPI, se tinha técnico de segurança sempre olhando a atividade sendo feita? Não dá. Então é importante você ter tudo anotado, tudo que é falado. Por quê? Porque é aqui na atividade realizada que você vai descrever se você não concorda com alguma coisa que foi falado durante a perícia. A empresa discorda do reclamante quando ele alega que realizava atividades sem EPIs, pois o próprio reclamante reconheceu que havia fiscalização no ambiente de trabalho. Pô, Wagner, mas isso é muito difícil. Cara, isso é dia a dia do técnico, né? Não é muito diferente do dia a dia do técnico em segurança, que é as atividades do técnico. Se ele pega alguém sem EPI, ele faz o quê? Ele faz um relatório lá para o chefe dele. Fulano tal saiu sem EPI. Você vai descrever isso aqui. Você tem que se preparar para a perícia, para saber o que vai ser visto. Para quê? Para depois você ter as informações necessárias para inserir no parecer técnico. Para você rechear o seu parecer técnico de informações relevantes. Ok? Aí você descreveu todas as atividades. Então a dica que eu te dou na hora de acompanhar a perícia é essa daqui, ó. Escreva tudo. Anote tudo. Nesta mesma perícia que eu acompanhei, o assistente técnico da outra reclamada, eu estava por uma reclamada e tinha assistente técnico da outra reclamada. Ele não anotou quase nada. Aí quando acabou a perícia, eu perguntei pra ele. A gente ficou batendo um papo lá e tal. Aí eu perguntei, falei, cara, mas como é que você faz para elaborar o teu parecer, né? Eu vi que você não anotou muita coisa, né? Eu não consigo, eu tenho que anotar tudo para depois lembrar de tudo. Ele, não, é que eu faço um parecer, mas assim, genérico, né? Que o juiz não vai nem olhar mesmo, né? Eu falo, eu não concordo muito com isso. Se a empresa tem alguma chance, caso tenha algum tipo de caracterização por parte do perito, se a empresa tem alguma chance de reverter isso, é através do parecer técnico. Ele, não, mas então, é a opinião de cada um, tá tudo bem, cada um tem a sua forma de trabalhar, né? Mas a dica que eu te dou é, escreva tudo, anote tudo. Além do reclamante e das reclamadas, a parte das atividades do reclamante, você pode ter um item conforme o paradigma. O que é paradigma mesmo, Magnão? Alguém que fazia a mesma função que o reclamante. O perito ele pode solicitar para que seja escutado um paradigma durante a perícia, para confirmar se o que o cara está falando é verdade ou não. Principalmente quando a reclamada não concorda com alguma coisa que é falado. E aí, então, um está falando que fazia uma coisa, o outro está falando que não. Como é que o perito sabe daqui quem está falando o quê? Ele chama alguém que pode ser o paradigma, que fazia as mesmas atividades, ou pode ser simplesmente um informante. E aí ele vai perguntar para essa pessoa o nome dela, qual é a função dela, o que ela faz. Mas ela não trabalha mais na empresa. Tudo bem, ela pode trabalhar em outra empresa e ser convocada para realizar a perícia. E se você tem alguém que você conhece, que sabe a atividade que o reclamante fazia, e você não concorda com o reclamante porque ele não está falando a verdade, você pode pedir para o perito para que ele entreviste a pessoa. Fala, doutora, o senhor poderia entrevistar um paradigma? Porque a empresa não está de acordo com o que ele está falando. O perito pode entrevistar ou se negar. Adivinha o que você vai fazer com essa informação? Colocar no parecer técnico, por isso tem que escrever tudo. O senhor perito se negou a escutar o paradigma que foi indicado para sanar a controvérsia que houve durante a perícia. O juiz vai pedir explicação para o perito. O juiz quer o fato elucidado, limpo e claro. Ele não quer confusão, tá certo? Então, o paradigma serve para isso. E aí o nome dele vai lá no começo nos participantes. Então você vai escrever tudo que ele falar. Aí vem a parte dos EPIs. Aonde você vai colocar a ficha de EPI.
Você vai colocar a cópia das fichas de EPI aqui. Ô, Wagner, mas a ficha de EPI não está me favorecendo porque a empresa não coletava assinatura toda vez que entregava. Então, sempre entregou, mas não coletava assinatura. Aí você pode, por decisão estratégica, junto com o seu advogado, não colocar, apenas colocar no processo. Aí aqui você vai descrever que ela entrega os EPIs, tal, tal e tal, e que a ficha de EPI está no processo. E que, por um descuido administrativo, uma falha administrativa, o reclamante recebeu os equipamentos de proteção algumas vezes sem assinar a ficha, desde que isso seja verdade, né? A gente sempre tem que tratar as coisas com integridade, tá? E aqui você vai colocar uma coisa muito importante. Periodicidade. Qual a periodicidade que era entregue cada EPI para o reclamante? Então você vai escrever que o protetor auricular tipo plug era entregue a cada 3 meses, que é a periodicidade indicada pelo fabricante. O tipo concha, a cada 6 meses. A bota, a cada 1 ano. A luva, a cada 15 dias. O avental de raspa, durava cerca de 7 meses, então eu vou colocar, a cada 7 meses ele recebia. Por quê? Você vai colocar uma informação que não diz que está na ficha de EPI. Mas na ficha de EPI não está essa regularidade. Não põe nada. Deixa. Você não coloca uma informação que pode prejudicar a empresa. Você não vai colocar essa informação. Ok? Se você tem a informação e ela está ok, vai lá. Aí entra os conceitos de exposição ao risco. Isso daqui vale muito para o parecer técnico que está tratando um caso que tenha periculosidade e não insalubridade. Porque a insalubridade, ainda que o risco seja de forma habitual e intermitente, isso para a insalubridade não quer dizer nada. Então, para a periculosidade, tem uma súmula que trata especificamente disso. Então, se você está tratando de um parecer técnico que tenha a avaliação de periculosidade, você vai colocar os conceitos de exposição e risco. O que é? Definições de risco, perigo, exposição habitual. O que é exposição habitual? O conceito de exposição habitual, lá no modelo que eu vou te dar, tem. Exposição habitual permanente, exposição habitual intermitente, exposição eventual, tempo extremamente reduzido. Isso aqui são todos os conceitos de exposição de risco, ok? Isso faz diferença na periculosidade. Porque se o cara realiza uma atividade de forma eventual, tem uma súmula que diz que isso não caracteriza a periculosidade. E aí você vem para a parte de atividades e operações insalubres e periculosas ou periculosas. Separado, tá, gente? Atividades e operações insalubres. Você vai descrever os artigos da CLT, súmulas, orientações jurisprudenciais que dizem respeito à insalubridade, conforme eu já mandei para vocês, no modelo também tem. E vai descrever todos os anexos. Então, ele não tinha exposição ao ruído. Então, anexo 1, não havia exposição a este agente. Só teve num período. Então, você vai escrever lá. A exposição ao agente ruído ocorreu no período de tal a tal. Conforme o LTCAT da empresa ou o PPRA da empresa, o nível de ruído em tal atividade ou em tal local era de tantos decibéis. E o reclamante utilizava o EPI. Com isso, conclui-se, com base na NR15, item 15.4.1 e com base na CLT, que não há caracterização da insalubridade porque a insalubridade foi neutralizada. Você analisa por cada um dos agentes, individual de cada agente. Então você vai separar anexo 1, anexo 2, anexo 3, tá, até o 14. O que não tem nada, não tem exposição, você escreve, não houve exposição. O que tem, você faz uma análise da exposição. E você descreve essa análise aqui. Wagner, como é que eu faço? Você vê se tem a exposição, não tem, porque reconhecer a exposição não quer dizer que a pessoa tenha trabalhado sob condições insalubres. Tá? Então, eu reconheço a exposição ao ruído, mas ela recebeu protetor auricular, então não tem insalubridade. Eu reconheço a exposição à radiação não ionizante, porque ela realizava atividade solda, mas ela recebia todo o conjunto de proteção, então ela não tem insalubridade. É isso que você vai descrever aqui. Então, a conclusão é para cada um dos agentes. Fotos! Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Não sei se vocês já escutaram esse ditado. É isso. Como é que o cara realizava a atividade? Se tira foto. Mas eu já pus as fotos lá na atividade do reclamante. Repete aqui, põe de novo.
Não tem problema nenhum. Quanto mais informação é melhor. O que não pode ter é informação de menos. Então, você vai fazer isso para insalubridade. Ah, mas também tem periculosidade. Você vai fazer a mesma coisa para periculosidade. Atividades e operações periculosas. Você vai descrever todos os artigos da CLT, todas as súmulas, as OJs, tem lá no modelinho. E aí você vai fazer a análise de cada um dos anexos da NR16. Né? Aqui é NR15, NR16. E a conclusão é para cada um dos agentes. Então, explosivo. Ah, não trabalhava com explosivo. O reclamante não realizava nenhuma atividade exposta a explosivo. Ah, trabalhava com inflamável. Você vai fazer a análise sobre tudo que diz em NR16. Por isso que eu comento com vocês que uma das primeiras coisas que quem quer atuar como assistente técnico, quem deseja atuar neste mercado, desenvolver-se dentro dessa profissão de assistente técnico, deve conhecer muito NR15 e NR16. O que trouxe você até aqui não é o que vai te levar para o degrau de cima. Pô, mas eu já conheço pra caramba, eu tenho 30 anos de experiência na área, tenho 20 anos de experiência na área. Você conhece a fundo isso aqui? Se você não conhece a fundo, você tem que estudar. Ah, mas eu sou recém-formado, não conheço nada. Tá bom, foca aqui. Então, o assistente técnico tem que conhecer a fundo NR15 e NR16. Porque é com base no conhecimento que ele tem aqui da norma que ele vai conseguir fazer a análise de cada um dos anexos, né? E num pedido pode ter de tudo, e vai saber fazer uma conclusão para cada um dos agentes. Dizer que os motivos que foram demonstrados durante a perícia, das atividades realizadas, nos locais onde foram realizadas, comparados com o que diz a legislação, caracteriza-se ou não a insalubridade ou a periculosidade. Então, você pode atuar em favor do reclamante ou da reclamada. Então, no reclamante você vai, normalmente, se for verdade, concluir de que há caracterização. Para a reclamada, se for verdade, você vai concluir de que não há. Afinal, são esses os interesses do reclamante, que entrou com uma reclamação, que haja caracterização, e da reclamada, que não haja caracterização. Okay? Com base no conhecimento disso daqui, ele vai aliar a técnica em segurança do trabalho, o conhecimento da legislação. Ah, Wagner, mas é difícil. É difícil, por isso tem que estudar. Com a questão legal. Ele vai juntar os artigos da CLT, as súmulas, as OJs, a NR15 e a NR16, com tudo que foi falado que o reclamante fazia, com os locais que ele realizava, a descrição dos locais onde ele realizava as atividades, e vai poder dizer aqui na sua conclusão que, com base no exposto, não fica caracterizada a atividade do reclamante como insalubre. Ou, com base no anexo 3 da NR15, fica caracterizada a atividade como insalubre. Então, a conclusão final é só para você dizer, ficou caracterizado ou não ficou. E aí tem um termo de encerramento. E aqui esse termo de encerramento, gente, é muito importante. Porque aqui tem algumas coisinhas. Fala, posso tirar alguma coisa dali? Não, não pode. Uma das coisas descritas aqui que é muito importante de que as informações prestadas durante a diligência pericial são de responsabilidade dos seus autores. Não cabe a responsabilidade ao assistente técnico. Porque a pessoa pode mentir e você está transcrevendo uma mentira. Ok? Então é muito importante o termo de encerramento. É onde você vai assinar o seu laudo também. Além de assinar lá na primeira folha, na petição inicial, lá na apresentação, você assina aqui no final dizendo que está fechando o seu relatório, está fechando o seu trabalho. É difícil? É difícil. É trabalhoso? Sim, é trabalhoso. Mas é extremamente recompensante. E se você tem um parecer técnico robusto, com todas as informações que foram prestadas durante a diligência pericial, com a descrição de todos os locais de trabalho, com a descrição de todo o histórico funcional do reclamante, com a análise de cada um dos agentes da legislação específica do tema, NR15 ou NR16, uma conclusão recheado de fotos, todos os depoimentos, o seu parecer ele vai ter muito peso. Pode ser que na primeira instância não seja levado em consideração,
Porque o perito, ele é uma pessoa de confiança do juiz em geral. Então, o juiz tende a considerar, a levar em consideração, mesmo que haja controvérsia, ele tende a levar em consideração o laudo pericial. Porém, o advogado que está tratando junto com você do caso, recorrer em segunda instância, não existe essa relação de confiança. A análise ela é mais fria, ela não tem nenhum tipo de passionalidade. É o documento de um contra o documento do outro. Laudo pericial contra parecer técnico. E aí, quem tem a melhor fundamentação técnica e legal é que leva. E é aí que o parecer técnico tem toda a chance de fazer a diferença. Ah, mas eu sou técnico de segurança do trabalho e o perito é engenheiro de segurança. E daí? Não quer dizer nada isso. O peso não é pela formação das pessoas. O peso é pelas informações que estão aqui dentro, ok? Então fica essa dica aí para vocês. Gente, estamos finalizando. Eu sei que foi corrido, tem muita coisa, mas eu queria dar uma aula um pouco mais prática, mostrando para vocês o que tem dentro de um parecer. Para quem está lá no Telegram, daqui a pouco vocês vão receber um modelinho no Word editável com todas essas informações aqui, toda essa organização, tudo certinho. Ok? Obrigado, uma ótima noite a todos e fiquem com Deus.